Bora para arrumação? A Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas. E eu estava aqui hoje pensando em como o tempo de Deus é extraordinário sobre as nossas vidas, né? Eu estava refletindo, pensando na minha vida, pensando nos acontecimentos atuais, pensando em tudo que eu tenho vivido nesse tempo. Hoje eu sou 50 a mais. E eu quero trazer uma mensagem para o seu coração. Eu quero te ajudar a se posicionar em algumas coisas, porque eu fui ouvindo da palavra de Deus e descobrindo no Senhor que eu podia ir para a minha autoajuda com Deus. A palavra do Senhor, ela nos liberta, ela nos transforma e ela tem transformado a minha vida nesses dias atuais. E eu quero conversar com você hoje sobre o tempo de deixar de abraçar. Existe um tempo que ele é muito significativo para nós, né? Que é o tempo de deixar de abraçar. E esse tempo, ele é delicado. Mas me trouxe a reflexão de que houveram situações na minha vida que eu fui buscar algumas coisas lá atrás, fui buscar algumas coisas no meu passado, que elas, a princípio, foram muito boas. Foram momentos muito extraordinários. Isso em tudo. Relacionamentos, amigos, pessoas do meu convívio. E foi muito legal. Mas existiram dados momentos em que eu precisei repaginar algumas coisas. E houve esse tempo atual, que é o tempo do deixar de abraçar. E vivendo esse momento, eu fui observando que a gente precisa fazer uma autoanálise dentro da gente a respeito das pessoas que elas devem ficar. Porque quando nós falamos de batalha espiritual, nós também estamos falando do nosso destino profético. E o destino profético, ele muitas das vezes, ele vai dizer para nós, o próprio tempo de Deus, vai dizer para nós que viver o destino profético é muito mais solitário do que a gente imagina. Mas é um solitário de ficar sozinho? Não. Mas é um solitário seletivo. É um solitário onde Deus ele vai remir o tempo, atuar no tempo e fazer com que nós, de alguma forma, venhamos compreender o tempo, o modo e a estação com que as coisas vão acontecer e como as coisas vão começar a se cumprir. Muitas das vezes nós recebemos promessas de Deus e nós não conseguimos compreender o porquê que promessas não se cumprem, o porquê que promessas não acontecem. Porque quando o Senhor vem falar conosco no livro de Eclesiastes, dizendo para nós que há um tempo determinado para todas as coisas, a gente não consegue compreender. E esse tempo, ele é uma lâmpada para a nossa vida. Ele é uma bússola para nós e a gente não consegue compreender o que Deus está fazendo nesse tempo. Mas é extraordinário porque quando a gente começa a buscar a presença de Cristo para determinadas situações e a gente começa a realizar orações específicas para que Deus venha atuar conosco neste tempo, então nós começamos a orar para que o Senhor faça a vontade dele. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas quando Deus vem com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, a gente vai ficar um pouco impactado com a vontade dele. A vontade dele, ela vai gerar em nós uma mudança. E quando Deus começa a atuar nessa mudança, todo o nosso corpo começa a sentir. A nossa mente, ela fica mais reflexível, a nossa mente, ela fica mais atuante no mundo espiritual. A nossa mente, ela consegue enxergar o natural, ela consegue enxergar o sobrenatural. Nós começamos a ter mais sonhos, nós começamos a ter mais visões,
nós começamos a ficar mais aberto, com os nossos sentidos mais abertos para que neste tempo se cumpra essa vontade de Deus. Enfim, eu estava aqui hoje pensando sobre uma série de coisas, né? Eu estava me lembrando de uma velha conhecida que já dorme no Senhor, que me deu um amparo muito grande quando eu morei na cidade de Itaquaquecetuba. O nome dela era Francisca, Dona Francisca. E essa senhora, ela... É que eu tô arrumando a caixa aqui, tá? Essa senhora, ela trouxe muitos benefícios para minha vida naquela ocasião. Foi uma pessoa que ela somou de uma forma muito extraordinária, de uma forma muito anormal. Eu vou dizer para vocês que é normal. Eu aluguei dela uma casa, bem rápido, para vocês entenderem. Eu aluguei dela uma casa que ficava nos fundos da casa dela. Ela tinha algumas casas de aluguel. E naquele momento eu me encontrava numa situação muito difícil naquela cidade, sozinha, né? Tinha alguns parentes por perto, mas não dava para ficar contando com todo mundo, cada um com seus afazeres, com a sua vida, né? Que também era delicada financeiramente. Então eu tive que viver na dependência daquela mulher. Ela me propôs um aluguel, abaixou o preço daquele aluguel e eu fiquei morando na casa dela alguns meses. Mas a moradia, ela não foi só de entrar naquela casa para dormir e ter um lugar para tomar um banho e ter um lugar para comer. Aquela mulher, ela entrou na minha vida. Aquela senhora entrou na minha vida muito experiente, com muito mais experiência do que eu. Ela entrou na minha vida de uma tal maneira e ela me trouxe aconselhamentos que naquela ocasião eu havia escutado, mas eu não tinha dado ouvidos, mas que nos dias atuais tem um peso muito grande. E aquela mulher, ela deixou saudade na minha vida. Como eu disse, ela já dorme no Senhor. E quando eu tive notícia que ela já não estava mais entre nós, né? Eu fiquei muito chateada. Aquele dia foi muito pesaroso para mim, porque eu nunca mais a vi. E isso já tem mais de 30 anos atrás. Mas aquela mulher, naquela ocasião, ela cuidou muito de mim. E houve um dado momento em que eu fiquei desempregada e que eu morei naquela casa sem pagar aluguel, ela não me cobrou nada. Até que Deus preparou um outro lugar, uma outra casa dela, e eu fui morar nessa casa, né? E aí Deus me preparou um trabalho e eu pude sair dali e eu fui viver num outro lugar. Deus mudou a minha vida partindo dali, eu fui para Jesus, né? Jesus me chamou para a presença dele. E isso foi assim, o suprassumo da minha vida. Mas passaram pela minha vida também inúmeras outras pessoas. Muitas outras pessoas vieram, muitas outras pessoas somaram, foram bênção, mas pessoas que elas foram tiradas não para Cristo, não porque desviveu. Elas foram tiradas porque em dados momentos foram embora. Eu tenho amigos, né, que moram em outro país, eu tenho amigos que moram em outros estados, e nós temos amizade até hoje, mas existem os amigos que eles foram embora porque alguma coisa deu errado no percurso. Mas eu quero falar das coisas boas, mesmo deixando de abraçar. Eu quero dizer para você das coisas boas e coisas que as reflexões nos dias atuais, os ensinamentos dos meus antepassados, os ensinamentos bíblicos e o dia atual me fazem entender o porquê que eu não preciso guardar mágoa, o porquê que eu não preciso guardar rancor de pessoas, o porquê que eu não preciso levar isso para a minha vida, mas eu carrego como uma grande lição. Porque eu fui fazendo uma higienização mental na minha vida através da pessoa do Espírito Santo. E eu fui mudando isso dentro de mim gradativamente, com oração, com propósitos, com jejuns, e isso vai de pessoa para pessoa, isso não é uma regra para você, né? Mas para mim foi o ideal, o essencial, a minha realidade. Eu creio em Jesus e
E isso é sobre mim, tá? Então fica muito livre para você. Mas quando eu falo do meu destino profético e eu venho misturar esse assunto de ter pessoas no meio que elas vão ter que ir embora, que o próprio Deus vai arrancar, né? Ele vai tirar da minha vida, da sua vida. Eu falo desse assunto com muita tranquilidade hoje, com muita paz. Mas já foi para mim um assunto pesaroso. Perder pessoas porque a amizade deu errado, porque houve uma contaminação, porque a gente não conseguia se entender, porque houve traição. Foi muito doído, foi muito doloroso. Eu tive pessoas no meu convívio que eu tinha elas em alta escala, né? Elas estavam num nível muito alto para mim. Eram amigos que elas eram mais chegadas do que irmãos, como diz a palavra de Deus. Mas houve um tempo, um determinado período de tempo, em que eu tive que deixar de abraçar. Mas eu entendi nesse tempo, esse tempo atual, esse tempo de libertação, eu não estou aqui fazendo firula, eu tenho, nesse canal aqui, eu tenho pouquíssimos seguidores e eu quero falar com vocês, com os poucos seguidores que eu tenho aqui. Eu quero deixar para você a informação que me trouxe libertação da mágoa, da tristeza, de pessoas que me traíram, pessoas que elas desorganizaram o meu emocional, desorganizaram a minha vida. Nesse dia atual, eu tenho vivido momentos em que eu posso dizer que eu sou livre de qualquer tipo de sentimento de raiva, de raiz de amargura, de ódio. Eu não carrego mais isso comigo, para a glória de Cristo. Mas isso foi um exercício diário. E como que eu decidi fazer esse exercício? Eu creio que foi o Espírito Santo que brotou isso no meu coração, que trouxe isso para o meu entendimento. Eu comecei a fazer o exercício de me lembrar de todas as coisas que foram boas enquanto essas pessoas estiveram perto de mim. Porque quando a gente é magoado, quando a gente é machucado, a gente tende a só se lembrar daquele momento que te trouxe a ira. Aquele momento que te trouxe a raiva ou da traição, que te passaram para trás, o que me deixou triste. E a gente não pode mais ficar preso nisso. Então eu consegui trazer à minha memória coisas que me deram esperança para os dias atuais. Eu convivi com pessoas que elas foram embora da minha vida de uma maneira muito abrupta. São algumas pessoas, um número considerável de pessoas. E eu acredito que eu também fiz coisas erradas e algumas coisas aconteceram sim por minha causa, mas eu acredito que na grande maioria das vezes eu tentei muito ajudar porque eu me conheço. E qual foi o exercício que eu fiz? Começar a me lembrar de todas as coisas boas que eu vivi com essas pessoas. Eu vivi com gente, com pessoas que não estão mais na minha vida, que elas são extraordinárias. E o que aconteceu entre nós foi um momento. Hoje eu entendo que foi um momento profético. Foi o momento do deixe ir. Foi o momento em que o Senhor ele mudou a rota. Essas pessoas, entre elas e Deus, não é comigo o que aconteceu, é entre elas e Deus. Mas entre elas e mim, e a minha pessoa, eu preciso resolver. Então eu consegui resolver isso no mundo espiritual e no mundo físico. E eu consegui trazer a minha memória. Eu conheci pessoas que elas são fantásticas. Elas já não estão mais comigo, elas não sentam mais na minha mesa. Eu acredito que nunca mais elas vão sentar, mas elas foram extraordinárias na minha vida. Elas trouxeram dias incríveis, elas trouxeram bênção, foram dias ricos, que eu quis estar com elas. Eu conheci não só de amigos, mas de relacionamentos, pessoas incríveis. Pessoas que são trabalhadoras, que são dinâmicas, que elas são comedidas em muitas atitudes, e isso tudo foi me trazendo cura. De algumas pessoas em específico, eu fui me lembrando de mesa, passeios, de relacionamentos no diálogo. Isso foi me trazendo muita libertação. Porque não foi só ruim. Existiram coisas boas. E eu preciso falar dessas coisas boas para acontecer a libertação. Então,
quando eu comecei a fazer esse exercício, eu comecei a perceber Deus mudando a trajetória da minha vida. E a trajetória começou dentro de mim. Porque eu percebi a mágoa indo embora, a tristeza indo embora, o rancor indo embora. Eu já não lembrava mais dessas pessoas com dores. Eu já não lembrava mais. E aconteceram coisas, nos últimos tempos aconteceram coisas muito sérias, né? No meio de rodas, de mesas que eu vivi, coisas muito sérias. Coisas que me colocaram num estado depressivo muito grande. Mas eu consegui, em Cristo, flexibilizar esses acontecimentos. Eu consegui mudar a rota dessa história e ver um novo. E as coisas começaram a se encaixar no mundo espiritual. E isso foi fantástico, isso foi incrível para o meu crescimento espiritual, para o meu elevo espiritual. Né? Hoje eu vivo numa nova fase, tudo isso me levou para uma nova fase. Há aproximadamente 2 anos atrás, 2 anos e meio mais ou menos, eu entrei numa reeducação alimentar e eu tive muito êxito nisso. Eu eliminei 40 quilos. Eu saí de um peso muito grande, de 3 dígitos, para eu conseguir baixar esses 3 dígitos. E foi muito incrível viver isso, mas por um dado momento, não tendo uma constância nisso, eu, né, num estado ainda emocional, eu fui dando lugar à comida de novo, eu fui dando lugar aos prazeres da minha carne, em relaxar com a minha alimentação. E neste tempo, eu consegui retomar, e está sendo muito prazeroso. Eu ganhei todo aquele peso de novo. Eu fiquei muito pesada de novo, eu comecei a ficar doente de novo. Hoje, por misericórdia, o Senhor me deu a oportunidade de ter uma loja de trajes finos, e isso começou a atrapalhar a minha vida. O peso começou a atrapalhar a minha dinâmica com o meu trabalho, com a minha rotina. E hoje eu tenho essa loja e eu preciso romper, e eu estou rompendo, graças a Deus. Mas eu consegui voltar para a reeducação alimentar, porque eu consegui reorganizar as minhas emoções. Eu consegui colocar as minhas emoções no lugar. E quando eu comecei a reorganizar as minhas emoções, eu também consegui reorganizar a minha comida. Eu comecei a refazer esse trajeto da comida, de comer direito, de me alimentar com coisas boas. E eu estou vendo um resultado. Voltei a beber água. Hoje eu tomo 4 litros de água todos os dias, regularmente. Faço uso de alguns chás para poder desinchar. Eu não tenho mais a minha tireoide, então colaborou muito para o peso acontecer. Né? O hipotiroidismo chegou, infelizmente chegou. E isso ajudou muito, mas existe um caminho para voltar. Existe um caminho para refazer. Né? Então eu consegui baixar a ansiedade, baixar as crises severas de ansiedade que eu tive depois desses traumas que eu passei, das traições que eu vivi. E hoje me lembrar dessas pessoas não dói mais. Porque eu consigo, eu sei o que elas fizeram, mas eu sei também o que foi bom de ter vivido com elas. E eu vivi coisas muito boas, muito extraordinárias. Só que o tempo hoje é de deixar de abraçar. E esse tempo de deixar de abraçar, ele faz com que eu pule de fase. Ele fez com que eu chegasse num outro nível, com que eu vivesse um novo tempo. E eu estou vivendo esse novo tempo. Então você precisa viver esse novo tempo. Você precisa trazer para a sua vida aquilo que vai te trazer substância, aquilo que vai te trazer constância, aquilo que vai te trazer permanência, aquilo que vai fazer você romper com as suas crenças limitantes. Não dá, eu não posso, para mim não vai dar, para mim não, a gente consegue romper. E eu tenho visto nesse tempo uma paz do céu chegar sobre a minha vida, o poder de Deus chegar sobre a minha vida, e tem sido incrível esse tempo que Deus tem realizado sobre mim. Então eu quero deixar para você aqui que o tempo de deixar de abraçar, existe o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar.
Mas o tempo de deixar de abraçar, ele muitas das vezes ele é tão necessário, por mais que ele doa. Ele é tão necessário, ele é crucial para nos levar para uma próxima fase. E hoje eu vejo Deus me levando para uma próxima fase. Isso precisava acontecer. Então, algumas coisas elas precisam ficar para trás, elas vão ficar lá atrás, mas eu tenho boas lembranças. Porém, eu não vivo mais lá. E tendo boas lembranças, eu consegui liberar o melhor que há em mim, que é o perdão. Que é a graça de poder seguir em paz e saber que essas pessoas elas podem ter a paz que elas precisam ter também. E eu as abençoei, né? Eu as abençoei no nome de Jesus e liberei todas elas no nome de Jesus e ficou aquilo que era bom. As mesas gostosas de café, as noites que passamos juntos, o tempo de relacionamento, o tempo bíblico, o tempo profético, foi muito gostoso. Existem fases da nossa vida que a gente vai ter que dar lugar para o novo. E dar lugar para o novo compete que a gente venha deixar com que o velho fique para trás. Deixar de abraçar, muitas das vezes, é deixar de se relacionar com o passado, que hoje ele não frutifica mais, mas ele já deu as suas flores um dia no passado. Então lembre-se disso para você se curar. O Espírito Santo de Deus ele está com você e ele muda o percurso de todas as coisas. É sobre isso, era esse assunto que eu queria tratar com você hoje e eu quero acreditar que isso serviu para o seu coração. Se você estiver passando por um processo de traição, de sofrimento, de pessoas que foram embora, de amizades que acabaram, pessoas que não te procuram mais, que elas do nada foram embora da sua vida, relacionamentos que houve traição mesmo, de casal, né? Relacionamentos familiares que se romperam, que acabaram. Eu quero dizer para você que segue a sua vida, mas segue a sua vida perdoando as pessoas. E faz isso de todo o seu coração. Não é da boca para fora, é de todo o seu coração. Porque ninguém tem responsabilidade de carregar o outro no colo. A responsabilidade que nós temos, ela é afetiva. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente planta sobre a vida do outro, com o mal que a gente exerce sobre a vida do outro, o sofrimento que a gente gera sobre a vida do outro. É só. Então tenha cuidado você, eu tenho cuidado aqui, de não gerar um sofrimento na vida de pessoas. Agora aquilo que elas fizeram e geraram sofrimento em mim, já não é mais comigo. Eu já as liberei, eu já as coloquei no seu caminho profético para que elas sigam a sua vida e em paz, e que elas sigam a sua vida de forma frutífera, que elas colham bênçãos, que o Senhor Jesus atue sobre a vida delas. E quando nós liberamos pessoas, nós também somos liberados no mundo espiritual e físico. Porque a palavra do Senhor Jesus diz que nós temos que perdoar aqueles que nos têm ofendido, né? E vamos seguindo em frente, porque a vida é feita de recomeço. Deus te abençoe.